Fala, galera da Bodô TV, Arnold aqui mais uma vez com vocês, trazendo mais um convidado e dessa vez, poxa, estou de parabéns, hein? Consegui trazer o Sifu Luiz Melo, do Templo Lohan, e uma escola fantástica, para quem não conhece, deve conhecer, porque é um espaço maravilhoso que tem no centro de São Paulo, aí, acho que próximo, eu não conheço muito bem São Paulo, mas eu acho que próximo da Liberdade, ali, você seguindo, vai chegar lá, entendeu? E é um espaço muito bem tratado, muito bem cuidado, e onde você se remete realmente ao espaço de Kung Fu antigo, né? Você vai entrar na atmosfera do Kung Fu como ele deve realmente ser em essência. Se for Luiz Melo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Como vai? E eu já começo perguntando, para não perder tempo, como é que você iniciou a sua trilha nas artes marciais? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Olha, como vai, pessoal? Bom, eu iniciei como todo mundo. O meu início não foi nada demais, não, eu acho, né? Assistia filmes e queria aprender igual os filmes. E fui praticar nas academias que tinham disponível. Na época era o Marco da Itália. Ele era o Wing Chun, o Shaolin. Depois eu fui estudando. Agora eu acho que o que é diferente são duas coisas diferentes. Desculpa, eu tô meio resfriado hoje. Que são duas coisas diferentes que eu considero. Que eu não fiquei só treinando em academias, a gente tinha um grupo de treinamento, se encontrava no Parque do Piquerino, ali na Zona Leste, no Tatuapé. Então, esse treinamento grupal ali, meio roots, acabava saindo treinos muito mais fortes do que nas academias. A gente sempre achava que estava treinando muito menos do que nos núcleos oficiais ali, né? Quando era criança, adolescente. E às vezes aconteceu o contrário. Muito interessante. Então, tinha gente de todo tipo de estilo de Kung Fu, tinha Hapkido, tinha Karatê, Muay Thai. Foi quando eu comecei a treinar Muay Thai ali, antes de todo mundo, né, no parque. E eu acho que isso é o diferencial, né, do meu treinamento. Só que aí eu acho que o que, o que vai ficar interessante é o que acontece depois, né? Porque todos nós aprendemos artes marciais de um jeito ou de outro quando jovens, aprendemos as doutrinas. O problema é que o que você vai fazer com isso, né? A maioria das pessoas desiste, deturpa, vai empurrando com a barriga, tem uma vida muito simplista, né? Na arte marcial. A arte marcial, no meu caso, ainda me salvou, né? Porque eu tinha uma vida muito simples, era um menino muito pobre e me deu muita perspectiva. No início, eu não identificava com o Fu, eu só imaginava artes marciais, né, devido aos filmes. Então, eu gostava muito de filmes de Kung Fu, o Van Damme, né, na minha época, quando eu tinha 14, 13 anos, o Van Damme foi um dos mais importantes estimuladores aí. E assim fui praticando, né? Acho que esse é o meu início. Legal, se for. Mas aí me conta onde. Acredito que nos filmes, eu já vi em outras entrevistas que o senhor fez, o senhor fala da relação que tinha com os filmes, a coisa do aspecto da filosofia, né? Que a filosofia, os filmes traziam essa bagagem, né? Essa bagagem cultural que estava ali numa outra camada, que às vezes a gente tinha que perceber. E então me conta, mais ou menos, onde é que vai, em que ponto começa essa busca pela parte filosófica, pelo budismo, né? E qual foi o caminho que você trilhou nesse sentido? Eu sei que você teve uma passagem pelo Templo Zulai, né? Você estudava lá durante algum tempo. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse período. Olha, o ser humano, no modo geral, ele é extremamente. Ele aprende através da réplica, da cópia, né? Então, o que a gente tinha na Ásia
na China, especialmente no Kung Fu, você tem ali o pessoal praticando nas ruas, todo lugar, a cultura tradicional. Aqui o que a gente tinha no Ocidente era o filme, né? Eu podia ter ido para uma escola de judô, se eu fosse mais carioca ali tinha o jiu-jitsu, né? Tinha capoeira para todo lado, mas eu não tinha muito perfil para capoeira, né? O judô eu não tive essa oportunidade porque eu tinha acesso era ao cinema e era o filme de TV. Só que aí o que acontece? Desde o início, o que mais me chamava a atenção, lógico, os movimentos, né? Eles me deixavam fascinado. Eu queria ficar poderoso, como aquele personagem. Mas o que mais me chamava a atenção eram as histórias dos filmes. Era o porquê aquelas pessoas estavam fazendo isso. E aí a gente fala no budismo, né? Que você tem aquela predisposição já, né? Destino de você se interessar por essas coisas naturalmente, pela justiça, pela, pela, pelas coisas que estão acontecendo pela humanidade, pela vida das pessoas. Então, os filmes de Kung Fu faziam me chamar a atenção mais das histórias. Essas histórias, né, o que é o Kung Fu no cinema? É a vingança. Um, um sentimento bem padrão, bem rústico aí, humano. Todo mundo diz que não quer ter, que não tem, mas sempre tem em algum momento da vida. Então, através da vingança, o desejo de vingança, o Buda, né, que a gente acredita nisso, o Buda ele nos leva até a sabedoria, que é o desejo de vingança que faz com que a pessoa queira aprender o Kung Fu, e no caso do Templo Shaolin, você vai até o Templo Shaolin aprender o Kung Fu, mas lá você acaba aprendendo o budismo, de uma maneira, sem você querer, né, e involuntariamente, né, você aprende as os sutras, né, os fundamentos budistas, você escuta, né, as regras, tudo. Então essa é a tradição do Kung Fu. Pouca gente sabe isso, né? Isso é uma tradição mesmo do Kung Fu, né? A compaixão de Kuan Yin, né, que a gente fala, que ela não seduz, né? O Bodhisattva não seduz a gente através das artes marciais, que é o nosso caminho ali, aquele karma determinado por que está nos determinando, que determinou a nossa vida. Perdemos o Kung Fu. Então isso me chamava a atenção. Mais para frente, mais para frente quando eu compreendi a plenitude da relação do Shaolin Kung Fu com o budismo, então eu fui buscar o budismo. Então eu passei ali pelo Zen japonês, né? Ali pela Koen, né? Hoje era uma figura bem midiática, aí. Nem curto muito a Koen hoje, mas na época eu fui aluno dela, né? Ali no Soto Zen, ali na São Joaquim. Eu sempre estava ali me movimentando pela liberdade, desde adolescente. Aí depois conheci o templo Chongpang, fica ali na Vila Mariana, né, onde eu pude conhecer o budismo chinês, né, eu conheci um templo que tem um templo tibetano, essas coisas. E mas é interessante que o primeiro contato que eu tive com o budismo foi com um rapaz que viveu numa favela, muito interessante. Eu estava voltando do treinamento, não era uma favela totalmente, um cortiço, né? Um rapaz muito simples, meu amigo de infância. Aí ele falou: Você conhece o budismo? Vou te explicar o que é o budismo. Aí ele explicou ali com os limites que ele tinha na época, mas para mim já foi meio uma iluminação, né? E que é o budismo mais difundido no Brasil, que é esse o Nichiren Daishonin, né? Muito comum hoje. E na época era o único que a gente tinha em quantidade, né? Então foi aí que eu aprendi. Mas aí um dia um amigo meu que eu estudava o Zen, todo sábado à noite, eu estava às 18 horas, até hoje tem isso, ali praticando o Zen, né, o Zazen, né? Essa escola japonesa, escola chinesa são muito similares. Se você aprender caligrafia japonesa, a nossa cultura japonesa é muito vasta, 100 anos, mais de 100 anos de Japão. Então você aprende caligrafia, pintura, algum contexto filosófico, o budismo, o Zen, é a mesma coisa que aprender o chinês, tecnicamente, só não está na mesma linhagem,
Mas a verdade, ela não tem linhagem, né? Ela está solta aí. Então, aí um dia ele falou para mim, ó, você pratica Kung Fu? Existe um templo budista meio escondido ali na Cotia, um pequeno templo. Eles são muito ricos, né? Perto ali dos japoneses, dos taiwaneses, né? De Nolai. E acho que tem a ver com você, né? Linhagem chinesa e tal. Você complementar seu Kung Fu. Aí eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, eu não vou lá porque eu já tenho a minha professora, que era na época, era Coen, né? E vai lá. Ele me passou o telefone, encontrei aquela. Naquela época você tinha que caçar as coisas. Muito interessante, não tinha frescurinha, né? Ah, eu não tô entendendo, não tô conseguindo, não. Você tinha que ir na loucura. Aí eu fui, peguei o ônibus e lá conheci o Templo Zulai. E nunca mais parei de ir, de frequentar, conheci a Mestre Sinceridade, e construí o templo mais para frente. E ali eu compreendi a parte que eu treinava muito de uma maneira dura, o Kung Fu, ali no Templo Zulai, consegui treinar a parte mais suave, que é a meditação Zen, o Chan, né? Os conceitos de Kung Fu, que ela falava Kung Fu sentar em meditação para os budistas, né? É o mesmo tipo de exercício físico, concentração psicológica, exercícios também de você caminhar, de correr, tinha todos esses exercícios. Então ali eu pude ter um contato direto com a cultura chinesa, no caso a taiwanesa, né? E isso foi como se fosse uma chavinha para mim, né? Já praticava seriamente ali o Kung Fu, já tinha tido contato com o Templo Shaolin, porque o professor, na época, o Pedro Paulo, que tinha ido lá treinar com, que era do Garra de Águia, ele tinha treinado com o Shidean, então eu já conhecia o Templo Shaolin, mas eu não sabia o que era. Aí, através do Templo Zulai, durante 10 anos, né, de prática constante, vivência ali, eu pude compreender, né, que era o budismo e o Kung Fu, porque se você praticar o budismo, você compreende o Kung Fu nada mais é do que as teorias do Zen, do Buda, o Dharma Buda em movimento, né? No caso, o Shaolin Kung Fu, né? Claro. Bom, beleza. Aí o senhor começou a aprender, desenvolveu foi desenvolvendo o seu Kung Fu e o budismo, estudo no budismo, e decidiu ensinar, decidiu passar para frente o que você tinha aprendido. Me conta os desafios que o senhor encontrou. Obviamente, a gente já conhece os desafios financeiros de um empresário que mesmo que sendo professor, vai ter que ser um empresário, tem que pagar imposto, tem que pagar aluguel, tem uma série de coisas, dificuldades para transpor, mas passar isso para os alunos, você encontrou dificuldade para conseguir transmitir essa linha de pensamento? Todo mundo que chegou já procurava exatamente isso ou houve uma seleção natural no meio do caminho? Cara, além da parte empresarial, né? Você montar um local, transformar, deixar ele agradável, comunicativo, um lugar comercial, assim, para receber pessoas, divulgar na internet. O meu site, institutolohan.cjb.net, foi um dos primeiros do Brasil. Depois eu acabei largando mão e acabei ficando para trás. Mas eu não devia ter feito isso. Então, eu sempre fui um cara à frente, porque eu sempre fui artista, desenhista, né? Gosto de cinema. Não era Kung Fu, não era só a minha vida. Tinha várias outras atividades. Então, eu tive que aprender a mexer em computador, eu era uma pessoa muito pobre. Então, eu era ilustrador, trabalhei na Abril, mas eu não cheguei a trabalhar com computação na época, para você ver. Então, eu era ilustrador, eu era quadrinista, eu cheguei a fazer história em quadrinhos. Mas o Kung Fu me captou, né? Desde criança, quase como uma religião, porque eu me sentia mais livre. Então, eu tive que fazer uma boa escola, um lugar bonito, porque eu queria transmitir essa tradição, né? Que eu aprendi por aí. Agora, vamos lá. Para mim, a maior dificuldade não foi isso. Para mim, a maior dificuldade foi a própria comunidade do Kung Fu.
porque é uma comunidade, hoje a gente tem essa palavra, né? Eu acho ela bem bobona, bem de mal usando, ela é uma comunidade tóxica. Essa é a minha opinião, né? E é uma comunidade tóxica porque um fala mal do outro. Na verdade, tem nada de marcial. Eu acho a arte marcial, no modo geral, meio vergonhosa, assim, sabe? Aqueles shows que o pessoal faz no MMA, aqueles showzinhos na hora da pesagem, aquilo é tudo uma vergonha. Se você faz aquilo num campeonato de tênis, você é desclassificado. Você vai lá na hora do campeonato de tênis, bate a raquete, quebra, quer brigar com outro cara, você é desclassificado na hora. Na arte marcial, você é business, é show business, né? Não é nem business. Então foi natural isso aí, aconteceu no boxe. Parece que na arte marcial piorou, né? Quando eu era adolescente tinha o boxe, ele era do Mike Tyson, não tinha essas coisas. Hoje o MMA tem isso, né? Algumas horas sim, outras não. Mas eu acho que assim, ninguém ganha do Kung Fu, sabe? Na sua, vamos usar essa palavra politicamente com a toxicidade aí, que é um falando mal do outro, um atacando o outro. Até aí, né, acontece essas coisas. Agora, eu acho que o que é pior no Kung Fu, se fala muito de linhagem, toda hora nego correndo atrás de linhagem, verdadeiros mestres. É uma grande vergonha isso. Por quê? O aluno vai lá, treina 10 anos com o professor, ele sai de lá, começa a falar mal daquele professor. Quando é que a gente vai criar vergonha na cara? Quando seremos guerreiros verdadeiros? Pararemos de fazer isso. Então, foi quando eu tentei ter a minha escola, eu tive o primeiro comportamento de gangue, assim, que o professor apareceu na porta da minha escola, assim, uma pequena escola lá na Zona Leste, né? Lugar humilde. Falou: você não pode ter essa escola aqui, porque eu que domino a Zona Leste. É um gangster, né? Gangster. E do mesmo estilo que eu, do mesmo sistema. Eu não estou aqui falando a mesma coisa que eu estou criticando. Eu estou mostrando um fato. Então, isso é difícil você crescer assim, se você realmente não tiver um coração muito puro, uma verdade dentro de você. Então, o mesmo estilo, o mesmo sistema ali, né, que você treina, e o cara querendo fechar a sua academia, porque ele manda na Zona Leste inteira. Como assim? É o Al Capone, né? O que é né? Então, aí eu fui falar pro meu professor na época, né, a gente não usava esse termo Sifu ainda, para você ver como que é fajuto esse negócio aí. Ah, a gente segue tradição. Ninguém segue tradição nenhuma. Entende? Era professor, as pessoas chamavam de professor. O mestre chinês é mestre, ninguém chamava de Sifu, ninguém usava o termo Shifu, não se usava, né? Até aí tudo bem, mas é mais um. Então, a maior dificuldade foi isso. Aí, quando eu fui falar com o meu professor, o cara foi lá tentar fechar e não fez nada, né? Eu fiquei muito frustrado. Falei: peraí, tô aqui dedicando minha vida, abrindo uma escola, montei um logo ali, né? Mandei pintar. Na época, as placas eram feitas de chapa, né? Não sei se você lembra disso. As placas de propaganda, o cara tinha que vir pintar na mão. Eu paguei um dinheiro a mais, né? Ninguém se dava muito ao trabalho disso. Aí o cara falou: você tem que apagar esse logo aí, porque você não. E um falando mal do outro, aí outro sai. Como é que você pode viver 15 anos com uma pessoa, 5 anos, aí você sai de lá falando mal, aquela pessoa me enganou 10 anos. Como assim? Ah, eu fui casado 15 anos e aquela pessoa foi ruim para mim. Não, você viveu 15 anos com ela. Então essa é a nossa maldição aqui. Isso é uma maldição. Nós, como guerreiros, em aspas, né, é um termo tradicional, a gente não deveria. Então, para mim, a maior dificuldade foi isso. E quando eu segui esse caminho budista, como você falou, era uma questão minha, eu não tinha vantagem nenhuma em abrir um local budista. Porque, assim, se você abre um dojo e você já tem lá um santuário japonês no centro daquele dojo, no tatame, seja judô, karatê do, aikido, o povo brasileiro já vai ficar um pouco o pé atrás. Na cultura chinesa é a mesma coisa. Você tem lá o quadro do Quan Kun, né?
Então, muitas pessoas não vinham treinar. Hoje tem academias de Kung Fu que tiram esses elementos para não expulsar alunos que são evangélicos. Então, imagina, eu quando montar um centro budista, eu ia dificultar mais ainda. Então, eu não tinha vantagem nenhuma. Muitas pessoas falam de vantagens. Ah, você queria ter vantagem. Então, eu acredito que esse foi o maior. E nego que falando mal, né? Olha, ele está querendo ser um monge Shaolin. Eu nunca falo. Você, quando pratica o Shaolin, você se veste dentro daquela roupa, né? E dentro daquele sistema que você acredita, o seu uniforme, né? E eu sou um professor budista, mas eu não sou um monge, né? E é uma falação danada, um falando mal do outro, mas nunca na sua frente. E isso é uma pena. Então, isso não é o Kung Fu, né? Eu acho. Eu acho que a gente deve mudar isso, tanto que eu vou falar disso até agora aqui, não falarei mais sobre esse assunto. Mas para mim a maior dificuldade foi essa, as fofocas, né? Uma, uma espécie de cartel, né? Cartel. E até hoje, por exemplo, eu não posso participar do Ano Novo Chinês na Liberdade, né? Mas dizem que eu nunca tive lá, mas eu vi por foto e vídeos. O Ano Novo Chinês do Templo Lohan É, é famoso. é bonito, eu faço muito legal, eu faço tradicional, é hardcore. Mas a festa central ali na praça é meio escuro. Não é os chineses, é a comunidade do Kung Fu, né? Então, para você ver como que é tudo isso, né? Mas eu sigo completamente paralelo a isso, não me incomodo. Eu sinto muito, né? Só sinto por tudo isso. Então, esse é o Beleza. meu caminho. Isso me levou ao templo, né? Ao templo Koin e ao templo Lohan agora. E por falar em Templo Lohan, em Templo Kuan-Yin, eu não tenho conhecimento suficiente, eu vou aproveitar a presença do senhor para esclarecer. Como é que Sim. funciona a estrutura do Kung Fu Shaolin, que é ensinado pelo mestre Shida Yan? Existe uma quantidade de formas, existe uma sequência programática? Como é que funciona? O que um aluno iniciante ele vai É, entrar na sua escola, o que ele vai aprender? veja, o Shaolin Kung Fu, ele não é um estilo igual o Wing Chun, igual o Hungar. Shaolin Kung Fu é um local, né? E é um sistema de Kung Fu que existem mais de 300 formas. Mas para você aprender o Shaolin, você não precisa aprender 300 formas. Mas é para você ver a variação, né, possível. Então, é, o Wing Chun você tem lá Xiu Tao, Chung Kyu, Liu Ji, uma coisa bem resumida. O Wing Chun de Ip Man, fácil. O Shaolin, você tem algumas formas básicas que todos os mestres sabem, mas existem formas que apenas mestres Y, X, Y sabem. É muito amplo. É um local, né? Não só o templo, mas uma cidade inteira de Danfang. Então é muito amplo, muito grande. E vai envolver uma cultura muito grande. Envolve Kung Fu, envolve medicina chinesa, envolve o budismo, envolve estilos infinitos de Kung Fu, né? Entradas e saídas de sistemas. Por exemplo, os estilos do norte se originaram no templo Shaolin. Alguns outros estilos que não se originaram foram ensinados no templo Shaolin. Então houve um trade, né? Uma troca de conhecimento muito grande. Então, aqui eu aprendo, eu ensino os fundamentos do Shaolin para as pessoas, mas e poucos seguem os rudimentos até o fim, né? Mas o mais importante do Shaolin não é a questão da quantidade de formas, essas coisas, mas sim a introspecção budista. Você compreender, você tem que compreender que você deve colocar a mente no músculo.
Então, tudo que você faz, ao fechar a mão, você está meditando. Porque ao fechar a mão, você é um pensamento, é pensar, né? Então, pensar é simplesmente estar presente plenamente. Esse é o Chan, né? O Jianwen. Esse eu acho que é o principal de Kung Fu. Agora, você falar de Kung Fu Shaolin, a gente precisava aqui de 4 horas falando, né? Agora, o Shideyan, Shifu, ele é aquilo lá que você vê. Não tem muito variações, não. Ele aprendeu a ser muito gentil, né? E os primeiros contatos dele era muito rústico, né? É um verdadeiro instrutor, Shaolin. Ele, é assim, ter um momento com o Shideyan, treinar uma palestra, um treino, um convívio, é você tomar bronca, sabe? E ao mesmo tempo você sorrir, né? Teve uma gafe, assim, muito interessante aqui no Brasil. Tem uma frase famosa que o mestre de Shideyan é mestre de milhares de monges, né? E aquele Shaolin não é punho, Shaolin é Zen. Shaolin não é Chan, Shaolin é Chan, é Zen, né? Shaolin, Shipushi Chan, Shi Chen, né? Eu falei errado, perdão. Shaolin Shipu Shi Chuan Shi Chan, né? Não é boxe, apenas é Zen. Então todo mundo propagava isso no mundo inteiro, todos os discípulos do mundo inteiro propagando isso. Mestre Shi Sushi falou isso antes de morrer. Aquelas lendas, né? Aí um dia a gente estava numa aula dele aqui no Brasil, e aí um discípulo falou sobre isso, um aluno aqui no Brasil. Aí ele deu uma bronca em nós, assim, uma bronca pesada, sabe? Falou, meu mestre nunca disse isso. Foi uma gafe terrível, porque ele falou assim, Shaolin é Kung Fu também. Shaolin não é só o budismo, não. É Kung Fu, é ter que lutar. Tá? E todo mundo ficou em silêncio, assim, né? Todo mundo espera mestres muito estereótipos de cinema, né? E não é bem assim. É bem tão... Uma vez ele deu uma paulada na minha cabeça, né? Que eu levei ele num cemitério japonês e eu falava que lá eu treinava constantemente. Ali, queria paz, daí ele me deu uma paulada e falou que eu não devia fazer isso. Que lá é o local onde eles estão descansando, não podia ir lá atrapalhar o descanso dos mortos, né, das pessoas que estavam lá. Mas depois ele sorri. Uma vez eu estava numa entrevista com um cara, estava entrevistando ele, falou, quando você começou a treinar Kung Fu, o que é o Kung Fu Shaolin? Ele falou assim, olha, vai estudar um pouco, quando você souber, você vem conversar comigo. Né? Falou, todo mundo sabe o que é Shaolin, ele é assim, sabe? E, e esse é o tipo de... O Shaolin Kung Fu ele era dividido em 4 facções. Norte, Sul, Leste e Oeste. Cada uma dessas facções lideravam um canto do templo. Agora no século XX. Né? Após a destruição do Shaolin em 1924, né, com os senhores da guerra lá, tacaram fogo no templo. Mas aí 2 facções dessas foram extintas. Acabaram. Então, você tem a facção, o pavilhão nor-oeste, que é agora o abade oficial do templo, e você tem o pavilhão leste, que seria o Shideyan. Cada um morava num canto do templo. Aí as outras 2 facções já acabaram. E é isso, né? Inicialmente. Cara, Shideyang, o Kung Fu de Shideyang seria uma reserva do Kung Fu do Templo Shaolin. Ele seria o segundo abade. Se o abade sofreu um acidente, morreu todo mundo, é ele que vira abade hoje. entendi.
uma linhagem diferente. Agora, gostado que você falou da linhagem diferente, eu ia perguntar isso exatamente. Agora, em contrapartida, os estilos de Hong Kong, os estilos do Sul, vieram que você teve conhecimento, contato mais com se for Ted Lai, é completamente diferente, né? Já é uma outra estrutura. Outra cultura, né? A cultura é muito difícil você retirar, né? As coisas são manifestas pela cultura que você tem, que você viveu. O Kung Fu do Sul, ele é um filho do Kung Fu do Norte. Quando os piratas japoneses atacavam o mar ali a praia da China, perto de Xangai, aquelas partes, o templo Shaolin mandou monges guerreiros, né? Shandong. Então, esses monges guerreiros têm aquelas lendas dos monges de bastão de ferro. Não sei se você já viu por aí, né? Então, esses monges, eles conseguiram vencer vários japoneses. Exércitos de piratas japoneses, né? Só que eles foram mortos. Quando eles foram mortos, viraram heróis, né? Salvaram um pouco o povo. Então, o povo criou um santuário para eles. Um local para acender incenso, para colocar as cinzas deles, daqueles que eles encontraram. Então, esse local depois virou o Templo Shaolin do Sul. Né? Pouca gente sabe isso. Então, esse Kung Fu era, foi se modificando, reverberava com o próprio som ali do Sul. Né? Então, Kung Fu do Sul. E o Sul da China foi o Sul que resistiu à invasão Manchu. O norte da China tinha se tornado todo Manchu, tinham morrido todo mundo, totalmente aculturalizado ali. Mas o sul da China, a elite chinesa ficou no sul. Então o Kung Fu é muito belicoso, esse Kung Fu do sul. Né? Wing Chun, Hung Gar, Chou Lai Fo, vários outros estilos. Então esses são estilos de 300 anos para cá. Né? Mais do que isso não existe. Nenhum sistema de Kung Fu tem mais de 300 anos, na verdade. Ah, meu Kung Fu tem 1000 anos. Não, a gente não sabe. A gente fala 300, até o Shaolin hoje praticado no tempo Shaolin, é um Shaolin de 300 anos, ou até 100 anos, 100 e poucos anos. E é bem diferente, né? Tem todo aquele clima de cidades, né? Bem caóticos. E nos anos 20, né? No século 20, o Bruce Lee, eu acho que mostra bem esse caos, né? Das ruas de Hong Kong, de sobreviver ali. Então, um sistema de Kung Fu. Eu gosto dos dois tipos, né? Então, eu acho que assim, a minha origem foi esse Kung Fu em um lugar, e hoje eu posso continuar praticando, graças ao meu mestre Ted Lai, né? E depois, mais para frente, a minha vocação budista me levou ao Templo Shaolin. Né? Então, esses dois sistemas unem ali as minhas origens marciais. O Sifu Ted Lai... Oi? Não, conclui. Não, o Sifu Ted Lai era um cara muito aberto, né? Ele é um aficionado por Kung Fu. Então ele sempre vai querer treinar. Agora, esse ano ele aprendeu um outro sistema, outro mestre. Todo ano ele está aprendendo. É um fã, um eterno fã de Kung Fu. Ele está sempre treinando, sempre treinando. A memória dele é. Ele fala que ele gosta de o Kung Fu como cultura, né, como cultura tradicional chinesa. Tem alguma previsão de retorno desses mestres no Brasil, agora depois dessa fase da pandemia? Ted Lai, se for, disse que viria esse ano ainda, mas ele tem muitos países para ir, né? Pode ser que ele venha aí esse ano ou ano que vem. Ele é mais barato de vir, né? Mais simples. Hong Kong, não precisa de visto, não precisa de nada. Se for o Xinjiang, não tem previsão, né? Não há previsão por causa da. A China tá bem belicosa, né? O caos, a briga com os Estados Unidos, a gente não sabe. E também tá muito caro. Eu mesmo a gente não
Acho que não seria possível trazer agora, não. Valor de passagem, dólar, né? Falar em caro e passagem, o senhor já teve já chegou aí na China, já teve já fez sua peregrinação por lá, Já, né? já, já. Já, e o que o senhor achou? O aspecto de Kung Fu in natura? O que o senhor viu de interessante lá? Eu acho o seguinte, a China é um local muito mal compreendido, né? A China é um paraíso de Kung Fu, né? Você vai, você vai, por exemplo, lá para a cidade de Shaolin, é um lugar maravilhoso, a cidade de Danfang, né? Changzhou, Zhangzhou, que a gente fala. É uma cidade inteira com lojas, vende armas, aparadores de uniforme, faculdades de Wushu, um lugar maravilhoso. A China, assim, pudesse. O que me impediu de ir mais para a China foi ter montado o templo. Que eu teria voltado para a China 2 vezes no mesmo ano. A passagem era barata. Então a China realmente é um local, uma coisa muito bonita, né? Se você gosta do Kung Fu como cultura, né? Você vê as coisas ali, eu acho que não dá nem para descrever, sabe? A beleza da China. Porque, assim, vamos lá. Ou você conhece a cultura chinesa, entende o que eu estou falando, ou você só sabe dos movimentos do Kung Fu. Então, se você sabe só dos movimentos do Kung Fu, você nunca vai entender o que eu estou falando. Como explicar a Lua, né? Para um cego, né? Então, a China, o Templo Shaolin é um lugar mágico, a cidade, a própria Pequim, onde eu treinei, o Wing Chun, o Wang Zipen, que é o mestre do Wing Chun, Soi Jiao, né? São lugares mágicos mesmo, um lugar maravilhoso. Eu só tenho um pouco de ressalva aí com o governo, né? O governo comunista. Você fica ali uma interrogação, né? Mas eu não confio em governo nenhum, então até aí tá tudo bem, né? Até Sendo, agora não como, teve. sendo comunista ou não, vai dar no Não mesmo. confio em governo, sempre ser um autoritário. Mas o governo chinês é um ponto de interrogação, né? Você não sabe até onde eles entrarão para. Mas a cultura chinesa, as cidades, as escolas de Kung Fu, clubes de treinamento, treinos em praça, são coisas. O Brasil está muito longe disso. O Brasil. Por isso que eu me esforcei tanto em cuidar do templo, né? Templo Coin. Desde criança eu tinha esse sonho de viver lá dentro, ia ter um contato ali, e esse sonho foi realizado. Então, por isso ali é um oásis, né, de Kung Fu. E... Só que tem outro problema. Toda coisa tem outra coisa, né? Eu acho que os brasileiros são muito dependentes dos chineses. Em que questão? Olha, é, um brasileiro, ele vira discípulo ali de- um brasileiro vira discípulo ali de um mestre, e ele acha que ele tem que virar tiete daquele mestre, né? Ele só vive se o mestre vier para o país, ou se ele for lá para o país. Quantos anos mais de treinamento a gente precisa para você ser independente? Ter sua própria história, sua própria casa. Eu acho isso um erro da arte marcial chinesa, porque as pessoas se tornam, eles compram franquias, não compram a relação com o mestre, né? Então, uma franquia do McDonald's, você tem que falar, mostrar os vídeos do McDonald's. Você não pode criar um novo lanche. Mas isso não, o Kung Fu, ele te dá liberdade para criar um novo lanche, porque é como uma ferramenta. Você não vai mudar o sistema ali, mas você tem sua própria vida. Kung Fu não é você ser menino até 50 anos de idade. Você tem a linhagem, você tem o seu método. Tanto que, por exemplo, as pessoas antigamente, quando eu tinha o Instituto Lohan, elas me acusavam
não ter linhagem. Eu já tinha treinado Shaolin Kung Fu com diversos mestres. Mas por quê? Porque eu demorei anos para achar o meu mestre mais fique. Eles não. O pessoal troca de mestre a cada 3 anos. Se for ver a biografia do pessoal aí. Agora eu tô com. Tem gente aí que treinou Wing Chun, que treinou 15 anos com o mestre. Aí ele sai de lá, foi treinar contra o mestre e fala: agora eu descobri o segredo do Wing Chun. Eu acho isso muito infantil, sabe? O Wing Chun é o soco, né, as armadilhas. Não tem muito segredo, não. Né? E a gente vive isso. Então, eu acho que esses dois caminhos são importantes. Você realmente buscar uma linhagem imortal. Por exemplo, a minha linhagem imortal é o Shaolin. Veja, as pessoas vivem falando que o Bodhidharma é uma lenda, que o Shaolin nunca teve Kung Fu. A pessoa que fala isso não sabe nem o que está falando, porque não entende o conceito de tradição. É um materialista histórico. Né? Ele só vê aquilo que está na frente dele. Né? E muito curioso, porque ele leva o Kung Fu como se fosse uma religião também, né? Muito curioso isso. Mas ao mesmo tempo ele exige materialismos históricos. Então minha tradição é o Shaolin. O mestre Shideyang veio para o Brasil e ele voltou em 2018. Aí ele perguntou: qual que é o seu sonho? Você tem algum pedido? Eu falei: não, eu só queria um nome Shaolin. Aí ele falou assim, o tradutor, né, na época: mas por que você não pediu em 2015? Falou: porque tudo tem só um. Então ele ficou bem comovido. Então hoje eu tenho o meu nome Shaolin. Né? Estou dentro da linhagem de discípulos Shaolin. Isso para mim não tem preço, sabe? Por exemplo, ele se chama Shideyan. Todos os monges chineses, de linha chinesa, têm o nome Shi na frente. Shi significa Shakyamuni, né? Shakyamuni em chinês. Então todos nós, quando nos convertemos ao budismo chinês, no caso, se tornamos, nos tornamos filhos de Shakyamuni, da linhagem de Shakyamuni. Aí você tem o sobrenome, que é do seu mestre, né? Então, todos os meus irmãos de Kung Fu têm o nome Shin, que significa ir, né? Aí depois você tem o seu nome próprio, Luo, meu nome. Então, porque então meu nome Shaolin é Shin Luo, que é Luo significa de São Paulo. Em chinês é São Paulo, e também tem a ver com Luohan. Então, o Shifu Shideang, para mim, esse dia foi um dia mais importante que eu tive da minha vida, dentro das artes marciais. Que ele falou: você parece um Lohan grande, os Lohans chineses, né, eram gigantes, grandes. Você tem escola Lohan, templo Lohan. E você gosta de São Paulo. Eu levei ele, quando ele veio para o Brasil, levei em locais históricos de São Paulo. Revolução de 32, o Museu do Ipiranga, onde está o Imperador Dom Pedro. Então ele viu que eu amava São Paulo, então ele me deu esse nome, Xinguó. Então isso é o Kung Fu, né? A relação com o mestre. Não são certificados. Esse nome Shaolin não tem certificado. Não há certificado como batizado budista. Mesma coisa com o Sifu Ted Lai. Foi isso que me deixou. Sifu Ted Lai falou: você quer dar aula? Falou: eu conheço Jarungar, o Wing Chun. Falou: você que entrar na minha família, né? O meu irmão mais velho aí, meu Sirim, o Cefas, ele me apresentou dentro da tradição, né? Muito bonito isso. E aí ele falou assim: você quer dar aula de Kung Fu? Então você só tem que se tornar meu discípulo, mais nada. Ah, e como que eu faço? Você faz o Pai Chi, cara. Eu falei: nossa, fazer um Pai Chi sério, com aquele rompal chinês, vermelho, você se ajoelha, pega o chá. Então, aí, a partir daí você dá aula. E claro, você tem que estar constante treino comigo, não cometer erros, né? Chamar sempre eu para vir treinar, você tem que treinar comigo. Mas isso é uma relação de qualquer aluno.
treinar com o mestre. Certificado? Não tem certificado, não tem nada. É a relação. Esse é isso que as pessoas precisam entender no Kung Fu. O Kung Fu é a relação que você tem com o seu mestre, né? E depois com os irmãos ao redor, né? Então, aí eu falo isso para muitos praticantes aqui do Brasil, eu falo, eu quero ser professor, eu quero representar o Templo Lohan. Então, bom, você faz o Pai Chi, se torna meu aluno, começa a dar aula, aí o cara fica chateado. Ah, mas é só isso? Eu falo, é só fazer agora. Pai Chi é para toda a vida. Quando você morrer, você vai ter que lembrar desse Pai Chi, Pai Chi, né, em cantonês. E esse é uma relação humana, chamando de relação humana. O brasileiro, ele gosta de carinho, certificações oficiais, né? Então, por quê? Porque o que importa é a nossa ação. Quais são os frutos que você vai gerar? O meu Kung Fu, ele é conhecido. Eu fui em vários programas de TV, já participei de campeonatos nos anos 2000 e pouco. Sou conhecido. Então, o que importa é o que você vai fazer, não a linhagem. É a mesma coisa, eu sou filho do meu pai. O que você faz? Nada. Você tem que honrar seu pai com suas ações. É isso que geralmente eu prego, né, pessoal. Beleza, se for, beleza. Agora, quem tem interesse em treinar com o senhor, conhecer a sua escola, como é que ela pode entrar em contato? Como é que ela pode conhecer a escola? Diz aí os canais oficiais de contato. O site, templolohan.com, você pode praticar comigo. O Instagram, né? Facebook já era, né? Ainda tem gente que Tá usa, lá mas respirando ainda sobre aparelhos, mas está lá ainda. eu acho mais interessante o Facebook e o Instagram, mas ele está em desuso, né? É o meu site mesmo. Mas assim, eu vou te falar uma coisa, viu? Isso é muito interessante que você falou agora. A gente vive muito para redes sociais e acaba esquecendo as coisas que as redes sociais morrem, né? E aí quando eu montei o templo, eu falei, olha, finalmente eu posso esquecer um pouco as redes sociais. A pessoa passa em frente ao templo, fala, ali é um templo, eu vou até lá. Então isso foi muito interessante, né, para mim. Mas é claro, quem está distante, templolohan.com, venha praticar. Só marcar uma aula teste. Ah, mas e agora? Não tem nada demais. Você vem praticar, entra na aula, treina, todo dia um pouquinho. Não tem muita coisa. Ah, vai acontecer uma coisa mágica, vai. Não, treininho pequenininho, de alimentação correta, né? Beber água, alimentar com bastante proteína, come ali seu carboidrato controlado. Sem Vem grandes praticar o Kung segredos. Fu. Sem É, grandes segredos. Excelente, excelente. Infelizmente, a gente está chegando no final da nossa entrevista aqui. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos e tópicos que você trouxe para cá. Como eu falei, há muito tempo que eu já sigo, né? Já conheço o trabalho, só para ficar registrado aqui, se for mais novo, aqui já isso 2000 e ouvi aí. alguma coisa, iníciozinho do final de 2001, 90, 2002, 2003. alguma coisa assim. E é uma alegria muito grande ter batido esse papo com você, né? Esperamos que a gente se encontre alguma vez e eu indo em São Paulo, Ah, tentar contato para ir no templo, registrar o templo por dentro e fazer um quando você vier programa em de São lá, não Paulo, sei. claro, pode gravar de lá, né? E quando você vier em São Paulo, meu convidado especial aí pra gente almoçar e tomar um chá especial. Fazer um programa ao vivo ali, ou uma gravação, né, do tempo. Excelente, A gente excelente. tem Pode que, deixar. nós precisamos disso. A comunidade marcial, ela precisa um pouco mostrar essas coisas novamente, né? A nossos costumes, que ficou muito do MMA, né? Que é muito bom também, porém precisamos Mas não pode é, apagar o restante, né? Tem todo um contexto aí, exatamente. tem todo um universo de arte marcial que Sim, está suprimido, está escondido,
porque a mídia não dá foco, e é justamente esse projeto, ainda bem que o senhor entendeu justamente o propósito desse projeto, que é dar luz a essas artes marciais, a esses sistemas de combate que ficam à margem, né, da grande mídia. Mas a gente está fazendo o nosso pouquinho, e acredito que outras iniciativas chegando também, cada vez mais, vão juntando fundo, tá? E a gente se encontra numa próxima, bem breve, espero eu. Tá? Muito obrigado. Espero fazer uma família, né? De conexões positivas aí. O futuro ainda está para frente aí. Muito futuro. Beleza. Muita coisa. Se for, obrigado. Um abraço. Até a próxima. Obrigado Tchau, por tchau. participar.